Final de temporada e muita coisa a ser conversada. Então, vem comigo. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e agora a gente vai falar sobre a obra de George A. Romero, Zombie Wars. Brincadeira, do universo de George Lucas, Star Wars Ahsoka na sua parte 8. Para felicidade de alguns, para tristeza de outros, final de temporada com o episódio The Jedi, The Witch and the Warlord, ou também conhecido como o Jedi, a Bruxa e o Senhor da Guerra. Como a gente já estava esperando, o foco desse episódio aqui acabou não dando conta de amarrar todas as pontas soltas das coisas que foram sendo propostas ao longo da temporada. O que, se você me perguntar, eu diria que se pareceu muito mais com um começo do que com um final, para ser franco, mas não faltou ação e emoção, com certeza. Agora, mesmo dentro de uma série que tem sido nos últimos tempos algo muito acima da média, ainda assim essa parte 8 aqui não chegou a ser perfeita, já que com algumas soluções apressadas e algumas respostas simplesmente ignoradas, essas coisas acabam figurando aí entre algumas das minhas reclamações. Mas, será que eu tô reclamando de barriga cheia? Deixe o seu like, considere se inscrever no canal, ative as notificações para sempre se manter informados de todos os lançamentos aqui do canal. No final do vídeo também a gente vai contar com a participação da audiência, então fiquem até o final para conferir e quem quiser fazer o mesmo é só dar uma olhada nas regras na descrição do vídeo. A partir desse ponto eu vou falar sobre tudo analisando ponto a ponto, tintim por tintim, com spoilers, então estejam avisados. Desde o episódio passado, algumas das questões mais relevantes acabaram ficando no ar. O lance todo é, a coisa mais importante que está acontecendo dentro da trama é que o grande almirante Thrawn está fazendo seus esforços para voltar para a galáxia comum, onde todas as histórias que a gente conhece acontecem, e seria muito de bom tom, muito prudente, por parte da galerinha do bem não deixar ele fazer isso, já que claramente o retorno dele faria com que as células isoladas de remanescentes do Império acabassem tendo uma coordenação, e diga-se de passagem, uma senhora coordenação, o que faria, é claro, a gente voltar a ter guerra. Agora, se o Conselho das Sombras, com aqueles senhores imperiais da guerra, que está cada um à sua moda, lucrando num ponto separado da galáxia, coisa que talvez quando o Império tivesse ativo eles nunca tivessem tido tanto poder nas mãos. Se eles vão receber o Thrawn de braços abertos ou não, se eles vão ver aquilo como uma ameaça para a festinha deles, aí já é outra conversa. Então é claro que com a tal carga misteriosa do Thrawn a bordo do Star Destroyer, tá mais do que na hora dele picar a mula e voltar para casa. É claro que o roteiro podia ter escolhido fazer isso de um jeito que simplificasse as coisas para ele, ao invés dele trazer o olho de Sion lá de cima para baixo para poder fazer um atracamento lento e tal. Já que disseram que a carga está toda a bordo, ele podia simplesmente levantar voo e ir fazer esse atracamento lá em cima, o que tornaria praticamente impossível de qualquer um ir contra os planos. Mas, evidentemente, aí não tinha historinha para contar, então eles criaram a coisa de um jeito onde cria esse fio de esperança de que os nossos mocinhos, os nossos heróis, vão ter que fazer alguma coisa para impedir. As chances são baixas, mas é aí que mora a aventura. E isso aqui, meus amigos, vamos lembrar, é Star Wars. Então, como eu falei, eles fazem a coisa de um jeito que dá brecha pra galera do bem tentar alguma coisa, com o Almirante Thrawn mandando o negócio descer, o que vai levar um tempo. Até com que todos os preparativos de atracação estejam feitos e tal, ele vai ter que dar uma enrolada. E como a galerinha de comunicações e os sensores acabam detectando uma possível localização do T6 da Ahsoka, ele envia 3 TIE Fighters para procurarem. E caso encontrem, abrir fogo. Ou seja, ele quer sim debilitar os inimigos, mas não está nem um pouco disposto a gastar muito mais recurso do que o necessário. Porque ele sabe que hoje em dia conseguir boa mão de obra tá difícil. Por outro lado, não é como se ele não soubesse que a situação pode sim se complicar.
Ele entende muito bem que com esses Jedi vindo na direção da nave dele, não dá para subestimar a galera. Então ele vai tomar uma atitude para fortalecer a coisa sim, mas nos termos dele, já que o cara é um tremendo de um estrategista bacana, ele não vai ficar gastando os esforços dele à toa nos lugares errados. E essa faz parte da graça de ver as atitudes que esse personagem toma. Até porque quando ele ficou sabendo da Ahsoka e descobriu que o antigo mestre dela tinha sido o Anakin, o cara ficou com a pulga atrás da orelha. Sabe que o cara era muito pouco ortodoxo, sabe que o cara se tornou o Darth Vader e conhece todo o potencial que treinar um Jedi, ou um mais ou menos Jedi, fora da casinha, pensando com termos muito mais amplos, pode ser incrivelmente perigoso. Ele próprio já subestimou um único Jedi que, na época, nem era um Jedi propriamente dito. Era um cara que estava em formação, ou seja, o próprio Ezra, e acabou se dando mal. Passou 9, quase 10 anos afastado do campo de batalha. Ou seja, porque ele subestimou um garoto, ele basicamente perdeu quase uma década da guerra, de todos os planos que ele tinha, tendo que, com muita paciência e muita inteligência, juntar recursos para conseguir voltar para onde ele queria. Então, com a ajuda das grandes mães, ele vai sim fortalecer esse lugar, esse templo, mas como eu falei, nos termos dele. Esse, é claro, passa a ser um momento de reconhecimento também das boas atitudes, do bom serviço da Morgan Elsbeth, por parte das grandes mães, que vão reconhecer e vão recompensar ela, fazendo umas perguntas-chave ali para poder verificar o comprometimento da menina. Mas é claro, assim, para termos de RPG, é como se ela estivesse ganhando XP e trocando de skin da personagemzinha dela, com direito à espada estilosa, flamejante e tudo. Porque afinal de contas ela precisa estar numa condição de lutar pau a pau com a Ahsoka. Em outro canto, por outro lado, o trio recém-reunido sabe que está ficando cada vez com menos opções e que o tempo está escorrendo, está se esgotando, e eles têm que lutar justamente para não perder esse tempo, senão eles vão perder a oportunidade de fazer alguma coisa que funcione, que preste no meio dessa história toda. Por sorte, o Huyang é o quê? Um droide construtor de sabres de luz. Vejam vocês. O Ezra que está lá montando o novo sabre dele, porque afinal de contas, se agora ele tem os recursos, por que não, né? Ele está fuçando na oficina e virando tudo de pernas pro ar, deixando o droide um pouco desapontado, irritado. Mas fica evidente muito logo o porquê que ele está fazendo aquilo daquele jeito específico, já que o droide descobre que ele tinha sido o padawan do Kanan Jarrus. E aí fica tudo claro na mente do droide, inclusive que passa a saber exatamente qual é a peça que ele está procurando, já que aquela tinha sido uma peça guardada exclusivamente como sobressalente para o sabre do Kanan. E agora, com a morte desse, está na hora de entregar ela justamente para aquele que foi treinado por ele. Assim faz todo sentido. Enquanto eles conversam, a frase do Huyang para o Ezra acaba sendo de um peso que eu achei bastante interessante ali na sutileza do como eles colocaram, quando ele diz que ele é velho demais para saber que a relação entre mestre e aprendiz pode ser tão desafiadora quanto significativa. Nesse momento pareceu que a frase bateu fundo com a Sabine. E aí, enquanto eles continuam o papo deles ali, o Huyang e o Ezra, a gente tem uma noção um pouco expandida de algo que a gente, do lado de cada tela, vinha comentando, mas a gente também não tinha toda a noção, e ele diz com todas as letras o motivo pelo qual a Ahsoka meio que preferiu não dar aula para Sabine lá atrás naquela época, era justamente por causa do ataque que foi feito a Mandalore. Então, com a destruição da galera e a morte da família inteira dela, a Ahsoka acabou achando que se ela fosse treinar a menina, ela ia acabar usando todo aquele novo potencial de uma forma errada para o objetivo errado de vingança, o que seria extremamente tentador para que ela caísse para o lado negro. Então ela preferiu não seguir por aquele caminho porque a época estava errada. Ela, é claro, sentida, acaba se retirando e vai lá trocar uma ideia com a mestra dela. Enquanto elas batem um papo aí nesta galáxia muito, muito distante, a Ahsoka sabe tudo o que ela fez, mas resolve seguir por um caminho mais compreensivo,
Ao invés de dar um tremendo esporro na menina, apontar o dedo na cara dela, ela segue pelo caminho do eu entendo, vamos lidar com as consequências, porque não vai ser construtivo de forma nenhuma ficar apontando o dedo na cara de ninguém agora que a coisa tá feita, né? É claro que a Ahsoka tem outros motivos. Um deles é, claro, o fato dela ter sido treinada justamente pelo Anakin, que ao contrário de todo o resto do mundo, nos momentos mais difíceis foi o único que não largou a mão dela, não saiu do lado da moça e não deixou de acreditar. Então, ela tem aquilo como uma responsabilidade de fazer o mesmo pela Sabine nesse momento. Aí o papo tá bom, tá sentimental e tudo, o Ezra chega lá avisando, olha, terminei de fazer aqui o meu sabre, quando justamente chegam os TIE Fighters. Saído meio que do nada, pegando eles de surpresa, é claro que esse é um ataque de oportunidade que acaba tirando deles um pouco dos recursos, dos poucos recursos que eles têm nesse momento. Nos esforços de tentar lidar com a situação, a Sabine, de forma meio apressada, ainda consegue derrubar 2 desses caças, mas ainda assim a nave, o T-6 da Ahsoka, nave Jedi, acaba sendo avariada, cai, vai precisar de reparos e isso vai levar um tempo. Tempo esse que eles não têm. O que acaba obrigando eles a fazer a investida e o ataque deles por solo, através de montaria, que é justamente o plano do Thrawn. Eu achei bem divertido foi ver justamente esse povo dos pequeninos com a carapacinha de pedra, que lembra as tartaruguinhas, meio bichinho do mar e tal, ajudando no reparo. Porque a gente não tomaria eles em primeira instância como bons mecânicos, bons eletricistas e tal, mas estão aí ajudando. E já que esse momento é antecipado e aguardado, o destacamento de troopers que vai tomar conta dessa situação é voluntário. O que significa que eles conseguiram levantar algo ali que beira o lance religioso em volta do nome do Thrawn. Essa galera parece que coloca ele num lugar meio divino, não conseguindo dizer não pro cara, que nem adepto fanático mesmo. O que mostra a força do cara, já que esse negócio de estar sempre colocando acima de tudo, inclusive em palavras, a tal da causa do retorno do Império, mostra que essa galera sabe exatamente o que vai acontecer, o que eles estão abdicando. Eles sabem que isso significa que eles podem ficar para trás e inclusive perder a vida. E perder a vida, nesse caso aqui, eles sabem, não significa necessariamente deixar o combate. O Ezra nunca tentou um ataque batendo de frente nesse lugar, porque ele sabe que desde que o Thrawn chegou, despertou as grandes mães, aquele negócio, todo o lugar se tornou extremamente perigoso e sozinho ele não ia dar conta. Mas a Ahsoka lembra pra ele que agora ele já não tá mais sozinho. Esse aí é o roteiro, tentando enfiar de vez em quando umas frases de efeito que às vezes funcionam melhor do que outras. Então, montados nos Howlers, eles vão numa cena de ação bem psicodélica, tentando se aproximar com fogo pesado descendo de lá de cima. O problema é que quanto mais atira, mais lá embaixo a fumaça levanta, a poeira levanta e fica mais difícil de ver o alvo. Isso, de certa forma, é um jeito da direção mostrar pra gente que mesmo eles estando passando por uma situação com uma série de exageros, o roteiro ainda vai tomar cuidado para deixar as coisas um pouco mais críveis na medida do possível. E para segurar o portão que está se fechando, eles precisam, o Ezra e a Ahsoka, inclusive da ajuda da própria Sabine, que faz lá a forcinha dela para tentar manter o negócio aberto por tempo o suficiente para eles passarem, mas a gente nem cobra muito dela, porque até esse ponto da história a gente ainda vê a Sabine como café com leite. Mas é claro, eles passam de última hora ali, clássico do cinema, quando os caras desativam a bomba no último segundo, cortando o fio vermelho, eles entram e lá dentro vão enfrentar os troopers, voluntários. A Ahsoka, no meio da situação, já percebe que não está no momento da Sabine ficar tentando treinar com o sabre, então já indica para ela, vai minha filha, pega o blaster, que ali eu sei que você se garante. Tá na hora de treinar não. Ela sabe o que está em jogo e aquele não é momento para arriscar nada. Então juntos eles derrubam até que bem rápido a guarnição toda desses troopers. Mas aí, é claro, vem a pegadinha. Ha! Glu glu! Pegadinha do malandro. As grandes mães da noite, que já estavam esperando por esse momento, trazem esses corpos de volta, do mesmo jeito que já foi visto nas animações e até nos games. Com eles se levantando na forma de zombie troopers,
que, na minha opinião, parecem agora até mais eficientes do que antes. Lembrando que a real função deles nesse momento aí não é nem vencer, é ganhar tempo pro almirante. Sinistro. Então luta daqui, soca dali, piu-piu pra cá, piu-piu pra lá. Eles não conseguem de fato vencer os troopers, mas acabam arranjando um jeito de prender eles atrás de umas portas. Enquanto isso, lá do outro lado, o anel do hiperespaço, que já tá aqui embaixo na órbita, tá sendo acoplado. Corre, galera, corre. O Tron é informado pelo Enoch, capitão da guarda, que a galera tá avançando, então o Tron é obrigado a pedir para Morgan Elsbeth que segure eles um pouco mais. Isso chega como um baque para Moçoila, recém-promovida, porque ela sabe que isso significa um sacrifício pessoal, exatamente o que isso significa em termos de ficar para trás, e tudo o que ela estava sonhando em termos de se tornar alguém mais importante, acaba meio que chegando num ponto onde não vai dar em nada. Pelo Império, diz ele, como se resolvesse alguma coisa. Se você procurar nos anúncios, vai ver que trabalhar para o Império está classificado como vagas arrombadas. Então lá embaixo, ao trombar com ela, a Ahsoka sabe que aquilo vai ser uma revanche, mas dessa vez mais complicada, porque a mulher está virada no siri e está muito mais cabulosa. E como ela sabe que não dá para perder tempo, ela vai segurar a mulher sozinha enquanto ela manda o Ezra e a Sabine irem atrás do Tron. O duelo é bem bacana, empolgante e traz um frescor. Aquele esquema dos sabres de luz nos duelos, nas batalhas, sendo que aqui funciona mais ou menos com o mesmo estilo, com a mesma proposta, mas com uma entrega gráfica e de ação que diverge, faz com que a coisa se torne mais rica. A nave lá em cima tá de saída, então é óbvio, tá todo mundo cheio de pressa. A Sabine e o Ezra na plataforma acabam sendo, mais uma vez, atrapalhados pelos Death Troopers. Não confundir com os Dead Troopers. E como esses daí não são soldadinhos genéricos comuns, é óbvio que chega o momento da verdade pra gente saber qual é que é a da relação da Sabine com a força. Já que agora é o momento de mostrar a que veio. Mas, para surpresa do total de 0 pessoas, ela consegue puxar o sabre para a mão dela do chão e se livra do carinha. Foi emocionante? Foi. Foi previsível? Foi também. E enquanto isso, a Ahsoka lá se lascando com a bruxa e com os troopers. Para a dupla jovem, o que sobra agora é correr e pular, o que é muito mais fácil falar do que fazer. Porque o plano acaba sendo ele correr e saltar, aquele salto Jedi, que já é um impulso bem mais diferenciado do que um ser humano normal faria, e antes dele cair, ela ajudar segurando ele e colocar ele lá em cima na plataforma do Star Destroyer. Tá, ela que acabou de pela primeira vez na vida usar a força de um jeito que prestasse. Firmeza. E quando ele chegasse lá em cima, ela faria o mesmo e aí seria a vez dele de não deixar ela cair. A briga da Ahsoka vai subindo pelas escadas e tal, e quando chega lá em cima na plataforma e tudo parece perdido, olha aí, a Sabine não fez o salto dela. Porque afinal de contas, elas funcionam melhores juntas. E a Morgan acaba tomando lá o golpe fatal dela. O que é complicado dizer que alguém que lida com esse peido verde da força morra no fim das contas, mas nunca se sabe. Meio que chegando de surpresa lá em cima, o Ezra já dá conta de jogar um dos troopers e o outro ele acaba nocauteando e cata a roupa do cara. Enquanto o almirante ordena que destruam o templo com fogo pesado. As grandes mães não ficaram muito felizes com isso, não. O lugar evidentemente vai ruir, a mestra e a aprendiz têm que correr e saltar para fugir dali. E quem é que vem salvar elas? O Huyang com o T6 consertado bem a tempo, é claro. Ficou emocionante? Ficou. Ficou forçado pra caramba a coincidência do momento? Ficou também. Eles ainda tentam com a nave correr atrás do Star Destroyer, mas o Tron dá uma humilhada pelo rádio e pica a mula, deixando eles comendo poeira para trás. Sem opções então, no fim das contas, com o rabo no meio das pernas, elas acabam voltando para ficar com a tribo das pedrinhas.
Quando numa cena piscou, perdeu, a Ahsoka vê uma coruja que lembra o Morai. Coisa essa que vai ter a ver com a cena do Baylan que a gente vê depois, já que essa coruja tem uma mensagem secreta envolvida com ela. Então, falando neles, dois que acabaram ficando praticamente de fora do episódio foi a Hati e o Baylan, sendo que a cena dela se resume a chegar lá naquela tribo nômade, daqueles caras vestidos meio que nem samurais e tal, e aí ela abre o sabre alaranjado dela para demonstrar poder e tal, meio naquelas de cheguei, tô dominando a parada aqui. Já ele tá vagando pelo mundo aí, procurando um lugar que vai levar ele até aquilo que ele almeja, seja lá o que isso for. E aí a gente vê que ele tá em cima da mão de uma estátua com a cara do pai das estátuas de mortes. E quando a cena abre, a gente vê a estátua do pai inteira e do lado a estátua do filho. Mas aonde ficaria a estátua da filha? Se já teve uma estátua ali em algum momento, ela está em ruínas e foi desmontada. Coisa essa que teria a ver, vejam vocês, com a coruja. Então, evidentemente, ainda vai ter galera seguindo com as teorias sobre parte da busca estar sendo achar a Abeloth. De qualquer forma, existe uma outra possibilidade, de que essas figuras, que na verdade seriam ali quase como estereótipos de forças e tal, estejam sendo aos poucos substituídas, o que poderia fazer com que o Baylan tomasse o lugar, por exemplo, do filho. Talvez o Force Ghost do Anakin pudesse entrar no lugar do pai, e quem sabe a Ahsoka não ficasse no lugar da filha. É claro que ainda que esse seja o caso, eu não faço ideia do que isso significa para as histórias como um todo. Mas, é claro, com o falecimento do ator Ray Stevenson, fica aberta a pergunta do como eles vão lidar com essa situação. Nisso aí a Lucasfilm não está com sorte. Já teve o falecimento dele, antes teve o falecimento da Carrie Fisher, e aí esse tipo de coisa não faz nenhum bem para a história, além de ser uma tristeza para os fãs. Uma dessas tristezas, ao meu ver, é justamente o fato do ator não ter conseguido durar tempo o suficiente para ver a reação extremamente positiva do fandom em relação a esse último trabalho dele. Dá uma olhada na tela de vocês, estou deixando duas opções de atores que poderiam talvez funcionar bem como substitutos. Na galáxia comum, chegando em Dathomir, a gente vê o Thrawn meio que se estabelecendo naquilo que provavelmente deve ser uma base ainda que temporária. E aí eles dão uma baita de uma ênfase na carga que ele trouxe. Daí do nada, sem nenhuma explicação, não que não tenha ficado óbvio, mas eles meio que roubaram em não ter mostrado o mínimo do como essa cena se tornou possível. A gente vê a chegada dessa navinha sendo escoltada e chegando na frota da Nova República. Quando desce um trooper misterioso com um capacete e eles tentam segurar um mistério, mas até aí todo mundo já sabia que era o Ezra. Inclusive o Chopper é o primeiro a notar e vai lá do lado dele, e quando ele se revela, quem fica chocada é a Syndulla, que agora eles estão reunidos. Mas ele traz um bocado de má notícia, inclusive. E ela fica com um nó na garganta. De volta na galáxia muito, muito distante, a gente vê uma conversa ali que mostra que sim, de fato, e oficialmente, a Ahsoka absolveu a Sabine. Inclusive ela usa todas as letras para falar isso. É hora de seguir em frente. Então, por hora, a pergunta que a gente tinha se feito foi respondida dessa forma. Pelo menos por enquanto, elas continuam aí, nessa galáxia. Mas não sozinhas, já que estão sendo observadas pelo fantasminha da força do Anakin, que entra como um presentinho final para agradar os fãs. Então, se a gente for reparar nessa série, a gente teve alguns elementos que basicamente colocam a gente exatamente no ponto onde esse universo estava no final de Rebels, já que tudo gira em torno do fato do Thrawn estar ou não presente na ação, sendo que muita gente julga que se ele não tivesse sido levado para tão longe, o Império tinha vencido. Em relação ao Enoch, em particular, eu vou dizer para vocês que, por enquanto, ele é o novo Boba Fett ou a nova Phasma. Aquele personagem que, pelo menos no momento em que está sendo apresentado, tem um estilo visual muito mais legal, muito mais interessante do que ter de fato mostrado a que veio.
Vamos ver se eventualmente ele faz um vento com alguma coisa que se diga: puxa vida, valeu a pena. Na minha opinião, essas grandes mães aí não têm lealdade de verdade para com o Thrawn, e ele, que não é besta nem nada, com certeza sabe disso. Tá me parecendo que pessoas com poderes tão grandes quanto os delas não iam simplesmente abaixar a cabeça e se tornar vassalas assim, tão espontaneamente. Então tá me parecendo que elas estão tentando aproveitar da influência dos recursos dele para chegar aonde elas querem chegar, já que muito provavelmente elas estão tentando chegar num lugar específico para acordar uma entidade bastante específica. E ainda em relação à parte estratégica do Thrawn, esse negócio dele ter enviado a Morgan também me pareceu uma coisa que pode ser dita como um dos exemplos das escolhas que ele faz serem sempre as melhores. Já que lá no começo do episódio, quando a gente vê a Morgan sendo elevada para uma posição maior dentro ali da sociedade das filhas de Dathomir, ele basicamente tem motivos para acreditar que ela já não está assim mais tão fiel à causa dele, já que agora ela está fazendo parte de uma outra patota. Então ele tinha um problema para resolver, ela era a pessoa certa, e se ela não voltasse, tudo bem também, porque voltando, ela ainda podia representar um problema com o qual ele não precisava lidar, já que ela é descartável. Outra coisa que vale dizer, e a gente andou comentando isso desde o primeiro vídeo dessa temporada, é toda a mudança, todo o arco de história que mostra o aonde a Ahsoka estava e o aonde ela chegou nesse momento. A gente chegou a comentar, inclusive no momento dos Telanautas, o fato de que ela estava cada vez menos parecida com a Ahsoka, que nos foi apresentada em Clone Wars, mesmo ela tendo amadurecido depois quando apareceu em Rebels. Algumas coisas dos trejeitos dela, aos poucos, até foram voltando, mas depois da pseudo-morte dela, quando ela teve no mundo entre mundos e volta como Ahsoka a branca, a gente vai vendo que ela vai largando esse negócio de não ser exatamente uma Jedi e ter uma visão de mundo onde ela tem um espectro mais amplo do como ela aceita a realidade à volta dela. E agora, inclusive, o jeito dela interagir com a Sabine lembra muito mais a de um mestre Jedi do que antes. Não que ela seja um mestre Jedi, mas de qualquer forma teve todo esse esquema do aonde ela estava e o aonde ela chegou. Lembrando que em breve a gente deve ter notícias a respeito da próxima série desse mundo aí do Mandoverse, que é o Skeleton Crew, que eu não faço ideia do quanto deve continuar com os temas plantados nessa série, mas com certeza vai plantar coisas pra gente acabar vendo sendo resolvidas lá no filme do Dave Filoni, Herdeiro do Império. E com isso, para finalizar, nós chegamos então no momento dos Telanautas, com a participação do Mauro Duarte, que enviou pra gente os seguintes tópicos. Tomara que um episódio para resolver tanta coisa não fique corrido demais, ou pior, confuso demais, ou que tenha uma segunda temporada. Pois é, Mauro, por enquanto ninguém falou nada sobre segunda temporada, e se ela tem ou não alguma coisa sendo planejada, não disseram pra gente de forma oficial ainda, aqui, na data do lançamento desse vídeo. Mas, dedos cruzados, vamos torcer para que seja esse o caminho, já que no episódio dessa semana a gente viu que muita coisa está sim em aberta e ainda precisa ser explicada ou terminada. Torço para que de alguma forma possa ser refeito os péssimos episódios 7, 8 e 9 da trilogia principal. Sei que será difícil. Observação, tenho todos os 9 filmes, mas os 3 últimos nem parecem George Lucas. Mauro lindo do meu coração, vou falar para você uma notícia triste. Esse negócio de que vão refazer é uma chance bastante remota. Acho praticamente impossível. Só o tempo dirá. Mas, de qualquer forma, eu não contaria com isso. O que eu acredito que a Disney pode tentar fazer um esforço para fazer é com outras obras que vão sendo plantadas no antes, durante e depois daquela determinada trilogia inominável que não deve ser tratada aqui, a gente vai conseguir fazer com que algumas coisas expliquem melhor e deem estofo para o que está acontecendo lá. Já que uma frase tão besta quanto de alguma forma o Palpatine retornou não me convence em nada. E se essa última trilogia para você não parece com algo feito pelo George Lucas, o motivo é bom. É porque não foi. E o Não Entra Numas meu comenta.
Creio que a teoria dos Troopers revividos foi por água abaixo. Tanto no Clone Wars, quando a mãe Talzin é morta, quanto no episódio 4, quando o Inquisidor é morto, nós temos um recurso visual que é a fumaça verde deixando o corpo. Quando os Troopers foram mortos, nada ocorreu. Apenas caíram inertes. Creio que o pano vermelho era estético em off e apenas um reforço em on. Não entra mas neste 8º episódio, ou parte, como queira, a gente vê que, na verdade, os troopers que estavam lá não estavam todos eles mortos ainda. Mas exatamente o que foi discutido lá e foi plantado para não brotar do nada, rolou aqui. Então estava meio certo. Então é isso, galera. Eu espero ter tratado de todas as coisas mais pertinentes do episódio de forma bacana, dando minha opinião. E eu fico muito feliz pela audiência de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado essa temporada até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera. E até mais.